meu Salvador. Hoje, nesta tarde, dia 7 de novembro, eu estou aqui, nesse lugar, consagrado ao Senhor. Agora eu vim te pedir, Messias, pelos meus familiares, começando pelo meu pai, minha mãe, e meus irmãos, e os filhos dos meus irmãos, e os meus sobrinhos, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas. Te peço até pelos maridos das minhas irmãs, os esposos delas, e pelos esposos das minhas sobrinhas. Te peço por todos, Senhor, e pelos meus filhos, meus 4 filhos. Te peço, Senhor, por eles. Senhor, Messias, eu te peço que os proteja e os ilumine e os livre de todo o mal. Protegei-os, os da paz, saúde, felicidade. Abre a mente deles, Senhor, para que eles venham entenderem e compreenderem que o Senhor é o Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. Assim, Senhor, eu te peço, ó Messias, eu te peço por mim, me protegei, me protege, me livra do mal. Eu te peço, Messias, nessa tarde, por todos os moradores, te peço, Messias, por todos os moradores aqui do Conjunto Jarbas Oiticica, os pais de famílias, as mães de famílias, as crianças, os adolescentes, os idosos. Te peço, Senhor, os protege e os livra, Senhor, de todo o mal. Senhor, acampa anjos aqui no Conjunto Jarbas Oiticica para proteger o teu povo, para abençoar o teu povo, para livrar o teu povo, conforme seja a sua vontade, Senhor. Messias, eu te peço, por esses pais de famílias aqui do Conjunto Jarbas Oiticica, protegei-os, livrai-os de todo o mal. Agora, Messias, eu quero conversar com o Senhor. Eu vim conversar com o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, e de tudo que há. Eu quero conversar com o Senhor dessa maneira. Eu sei que o Senhor é Deus e pode fazer todas as coisas. Tem poder para fazer todas as coisas. O Senhor tem poder para matar, tem poder para julgar, tem poder para condenar, tem poder para livrar, tem poder para os proteger, tem poder para todas as coisas. Mas o que eu quero conversar com o Senhor, Deus, meu Senhor, é sobre os israelitas, o povo que o Senhor escolheu dentre
o meio de todos os povos da terra. O Senhor escolheu o povo de Israel. O Senhor teve que escolher primeiro Abraão. Depois de Abraão, escolheu Isaac. Depois de Isaac, o Senhor preferiu Jacó. Depois de Jacó, o Senhor transformou o nome dele para Israel. O Senhor mudou o nome dele para Israel. E passou-se um grande tempo. Passou-se um grande tempo. Anos e anos. Jacó, ele fez um acordo com o seu irmão. O seu irmão aceitou. Esaú aceitou o acordo que ele fez, dando a herança de pai para o filho pelo um guisado, porque ele estava com fome, mas trocou. E daí em diante se criou uma revolta entre os dois irmãos. Quando Isaac estava prestes a falecer, a sua mãe, ela avisou a ele, disse: teu pai, Jacó, está prestes a morrer. Vai preparar um guisado para ele, mas tu vai ter que pegar uma caça. Vai no rebanho, pega um cordeiro lá e traz para preparar um alimento para ele. E ele vai te abençoar com a bênção de primogênito. Não, mãe. Ele disse: não, mãe. Ele vai reconhecer porque eu não sou peludo. Eu não sou cabeludo como meu irmão Esaú. Então ela preparou tudo. Ela preparou tudo. Os pelos do animal ela colocou nos braços de Jacó. E ela preparou o alimento para o seu esposo Isaac. Mas quem tinha que levar o alimento era Jacó. Jacó levou, pegou o alimento, levou. Quando chegou lá, quando ele disse: pai, eis-me aqui, vim trazer o seu alimento. Ele disse: quem é? Aí ele responde: sou eu, seu filho, Esaú. Ele disse: se aproxime perto de mim, se aproxime, vou tocar em você. Ele se aproxima, dá o alimento, ele pega nele e toca. Aí ele diz: a voz é a voz de Esaú. A voz é a voz de Esaú. Aí ele abençoa. Ele dá a bênção de primogênito. Não, perdão, ele diz: Senhor, me perdoe. Mas já Isaac diz: a voz é a voz de Jacó, mas os braços é os braços de Esaú. A voz é a voz de Jacó, mas os braços é os braços de Esaú, porque estava coberto pelas peles
pelo cabelo do animal. Então ele o abençoa. Ele abençoa ele com a bênção de primogênito. Quando ele é abençoado, ele sai. Depois vem Esaú. Aí ele diz: pai, eis-me aqui, já vim preparar, já trouxe o seu alimento, que o Senhor mandou eu preparar. Ele diz: quem és? Sou eu, pai, sou eu teu filho, Esaú. Aí ele diz: mas quem foi que chegou aqui? Quem foi que eu abençoei? Aí ele diz: o Senhor abençoou Jacó, pai. O Senhor abençoou meu irmão e a minha bênção. E agora, pai? E agora, pai? O que será de mim, pai? O que será de mim, pai? O Senhor não tem nenhuma bênção para mim guardada? Aí ele também abençoa o filho. Ele diz: meu filho, eu já o abençoei Jacó. Eu já abençoei Jacó, como eu não posso mudar a bênção. Eu não posso mudar a bênção que eu o abençoei. Mas ele insiste: pai, me abençoe também, pai. Então, pai, do céu, criador da terra e de tudo que existe, Isaac também abençoou Jacó. Isaac abençoou também Esaú. Mas quem foi próspero foi Jacó, porque Jacó veio obedecer ao Senhor. Jacó foi obediente ao Senhor. Então o Senhor abençoou Jacó. Jacó foi para a casa do seu tio Labão. Chegando na casa do seu tio Labão, se casou com as suas duas primas. Teve 7 filhos, teve 12 filhos. 12 filhos. 12 varões. Então daí em diante, pai do Senhor, eles cresceram. Jacó também volta para a casa do pai, para a terra do seu pai. Aí daí em diante, Jacó, ele envelhece. Jacó envelhece. Seus filhos ficam grandes, ficam homens. Então, o Senhor fala com José em sonhos. O Senhor fala com José em sonhos. Mostra José no campo trabalhando com seus irmãos, atando feixes de trigo. Os feixes de trigo dos irmãos de Jacó, os 11 feixes, eles caem prostrados ao feixe de trigo de José. O feixe de trigo de José fica de pé e os outros 11 ficam prostrados. Mas quando José se acorda do sono que começa a contar, eles não acreditam. José diz: pai, eu tive um sonho, pai, que estava no campo, trabalhando, atando feixes de trigo, e os 11 feixes de trigo, ele se prostrava diante do meu, e somente o meu ficava de pé. Os irmãos começaram a murmurar, começaram a desacreditar dele, ingratos, arrogantes. Com José eles foram. Daí em diante o Senhor também mostra um outro sonho a José. 11 estrelas se prostravam diante dele. O sol e a lua também se prostrando diante dele. Quando José se levanta do sono e fala para Jacó, seu pai, ele diz: meu filho, que loucura é essa? Você está sonhando demais, você está vendo coisas demais. Quer dizer que você é muito mais maior do que eu, você, meu filho, está dizendo que é muito mais importante do que eu e sua mãe e seus irmãos. Meu filho, que é isso? Ele também não acredita. Enfim, José vai para o campo a pedido
do seu pai Jacó. Chegando no campo, os irmãos dele, Judá, diz: já vem um sonhador, vamos pegar ele e vamos matá-lo. Vamos ver o que é que vai acontecer com os sonhos dele. Vamos ver se vai se cumprir com os sonhos dele. Senhor. Então Rubem diz: não, não fazemos isso, porque ele é nosso sangue, ele é nosso irmão, ele é da nossa carne. Ele é nosso irmão, nós não podemos fazer isso. Aí eles dizem: vamos jogar ele no buraco, na cisterna. Aí joga José no buraco, na cisterna. Depois vem os mercadores. Eles tiram José de lá de dentro. Vendem José para o Egito, para os mercadores. Os mercadores levam José para o Egito e vendem José no Egito. E então, pai, José no Egito foi tentado pela esposa do general do faraó. Ele foi tentado, mas ele não cedeu. Ele foi tentado pela esposa do general Potifar. Na casa de Potifar, José governava a casa de Potifar e o Senhor abençoava. José também teve um sonho também. Pai, esses sonhos que José teve foram sonhos do Senhor. Então, José foi parar no cárcere, na prisão, junto com os prisioneiros do rei Faraó. Lá o copeiro, o moço e o padeiro. O copeiro e o padeiro também tiveram sonhos lá, os sonhos deles. José revelou, mas o sonho do padeiro era o sonho de morte. Mas o sonho do copeiro era um sonho de restituição. Pai, também o rei Faraó sonhou um sonho. 7 espigas gordas e 7 espigas magras e feias. As magras e feias comiam as gordas. Então depois Faraó também, o rei Faraó também teve o mesmo outro sonho, só que o mesmo significado do primeiro. Aí 7 vacas gordas e 7 vacas magras e feias. As magras e feias também devoravam as gordas. Era um sonho só. Então 7 anos de fartura, 7 anos de abundância e 7 anos de seca. 7 anos de prosperidade e 7 anos de desespero, de angústia. José revelou o sonho para o rei Faraó. O rei Faraó constituiu José no Egito a governador. Tudo pela sua vontade, meu pai. Tudo pela sua vontade, pai. Então daí em diante, José passa a governar o Egito. Os filhos de Jacó, seus 11 irmãos, eles é enviado pelo o seu pai Jacó para o Egito, para comprar alimento, para se sustentarem. Então, pai, eu vou chegar na onde eu quero conversar com o Senhor. Por isso que eu estou contando logo essa história do que aconteceu. Porque o Senhor me faz lembrar, para que eu venha entender, pai. Senhor. Então, José manda trazer os seus irmãos, seu pai, toda a sua parentela para o Egito, para perto dele. Então daí em diante eles passam a viver. O rei Faraó, ao tempo ele morre, aí o outro rei, ele herda ao trono e começa a reinar no lugar do rei Faraó. Mas esse rei, ele não conhecia José, ele não sabia do que José tinha revelado, tinha feito no Egito. E começou a maltratar o povo teu, pai, escolhido. Mas o Senhor olhou do céu para a terra e viu o teu povo, viu o clamor do teu povo, a angústia do teu povo, o maltrato do teu povo, a humilhação do teu povo. O Senhor viu e observou tudo. Mas o Senhor preparou um líder, o Senhor preparou um líder chamado
Moisés. O Senhor escolheu Moisés desde criança. Desde criança o Senhor escolheu Moisés no ventre da mãe dele. Então, Moisés também não teve vida boa, não teve. José foi jogado no rio Nilo. A filha do faraó pegou ele, levou ele para o templo e criou ele. Senhor, o teu povo começou a se desesperar. Um tempo depois, Moisés vai visitar o seu povo. Ele começa a visitar o povo dele, os parentes dele, pai, os descendentes dele. Aí Moisés começa a se compadecer, pai, pelo seu povo, pelo sofrimento, a angústia do seu povo. Moisés começa a sentir. Então, pai, aconteceu do que aconteceu, que Moisés, ele viu um parente seu e um trabalhador, um líder do faraó, um chefe dos trabalhadores israelitas, um chefe lá, brigando, batendo, espancando um descendente de Moisés. Moisés ali, ele se comove e mata esse homem e enterra na areia. No outro dia em seguida, dois irmãos começam a brigar, discutir. Moisés vê também, pai, e pergunta a eles: vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Não façam isso, não precisam fazer isso. Por quê? Eles dizem então: quem é você? Você quer ser um líder de nós? Quem é você? Você ontem matou um egípcio e enterrou na areia. Moisés temeu a lei do Egito. Para não morrer lá dentro, ele fugiu. Pai, o tempo todo, pai, o Senhor vinha e o Senhor escolheu Moisés. E no monte o Senhor falou com Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisado é santa. Porque eu estou aqui. O Senhor apareceu numa sarça, queimando. Mas a sarça não se queimava. Era o Senhor falando com Moisés. O Senhor envia Moisés até o Egito para tirar o seu povo do Egito. O Senhor fala com Moisés e diz: eu tenho visto o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo, o povo que eu escolhi, do meio de todos os povos da terra. Eles estão sofrendo e chegou a hora de eu tirá-los de dentro do Egito com mãos poderosas, com braço forte. Eu vou tirar o meu povo, mas vou te usar na terra, Moisés. Eu vou te usar na terra para liderar os israelitas, o meu povo. O Senhor tirou, pai, o seu povo do Egito, os israelitas. E agora, pai, aonde eu quero chegar agora é esse momento, pai, dessa oração, dessa súplica, Senhor. É que, meu pai, os israelitas, eles estão sofrendo ataques, estão sendo bombardeados, estão sendo, pai, eliminados, pai. Eles estão, pai, precisando da sua ajuda, precisando, pai, da sua presença com eles, meu pai. Deus, oh Senhor, eles estão desesperados, eles estão angustiados. Eles se perguntam: Deus nos abandonou? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está olhando para nós? Será que Deus preferiu que nós sejamos destruídos, banidos da face da terra? Pai, eles estão angustiados. Eles estão desesperados, Pai. Eles estão, Pai, necessitados e precisam da sua presença. Eles necessitam, Pai, do milagre. Eles necessitam, Pai,
da sua ajuda, da sua misericórdia. Eles precisam do seu perdão, Pai. Eles precisam que o Senhor se levante do trono com mãos poderosas, com braços fortes e derrote esse inimigo, esses inimigos que estão, Pai, os atacando, que estão, Pai, querendo os eliminar da face da terra. Oh, Pai, Senhor, eu te peço, Pai, se não é da sua vontade, Pai, que os israelitas sejam eliminados, destruídos, banidos da face da terra. Então, Pai, por favor, levanta do trono, com mãos fortes, com braços fortes, e protege o teu povo, Pai. O povo que o Senhor escolheu. Dentre os povos da terra, o Senhor escolheu primeiro Israel. Israel é teu, Pai. Israel é teu filho. Israel é teu povo, Pai. Não os abandona. Não os despreza. Não os deixes, Pai. Eu te peço, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, esses inimigos, Pai, que estão, Pai, querendo banir os israelitas da face da terra, Pai. Derrota eles, Pai. Mostra, Pai, o teu braço forte. Mostra, Pai, tuas mãos fortes, Pai. Envia, Pai, o teu escudo poderoso para proteger os seus filhos, os israelitas em Israel. Oh, Pai, eu te peço, Senhor. Agora eu te peço, Pai, esses inimigos, se eles, Pai, eles lutarem e vencer, Pai, Israel, Pai, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós, Pai? Porque o Senhor falou que Israel é seu filho. Israel é o seu nome. Israel é o povo escolhido que o Senhor escolheu. Pai, por favor, não despreza eles. Pai, por favor, Pai, não os abandona. Pai, por favor, não vira as costas para Israel, Pai. Estende, Pai, as mãos mais uma vez. Estende, Pai, os braços mais uma vez. Abre as mãos, Pai, mais uma vez. E protege o teu povo, Israel, e os dá vitória. E desde agora, Pai, eu já te agradeço, Pai. Era essa, Pai, a oração que eu estava, Pai, fazendo, Pai, para o Senhor, Pai, para o Senhor proteger e livrar Israel dos inimigos. E desde agora, Pai, eu já te agradeço. Amém. Glória. Glória. Aleluia.